Glória a Deus. Glória a Deus por mais uma manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, né? Que o Senhor fez dia e fez noite, né? Para nós nos recompormos durante a noite, pela manhã a gente amanhecer sorrindo, porque Ele nos deu mais uma oportunidade, Ele nos deu mais um dia. E sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada temos. E quando nós entendemos que a nossa vida, ela é deixada, ela é colocada, ela é entregue nas mãos do Senhor, não tem por que a gente ficar preocupada. A gente fica preocupado de teimoso, porque nós temos um Pai poderoso, nós temos um Pai bondoso, nós temos um Pai grandioso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa manhã, que nós reconhecemos sim a grandeza do Pai, nós só esquecemos o grande Pai que nós temos. Um Pai maravilhoso, um Pai que não machuca, um Pai que não magoa, um Pai que não se levanta contra nós, ao contrário, é um Pai que está nos perdoando toda hora, é um Pai que está cuidando de nós todas as horas. E com essa gratidão no coração de cada um de nós aqui, cada uma de nós, representada por cada família, que nós vamos dar início ao nosso devocional. E eu não sei, deixa só eu ver aqui se tem um orador da manhã, senão eu vou chamar um voluntário aqui, tá bom? Deixa só eu ver aqui, me perdoe que já entro, estava orando mais uma vez, eu vou de entrar, orar pelo devocional, né, antes. Não tem, né? Então eu gostaria de chamar, Camila está aqui. Camila, você pode fazer a oração inicial aí por nós, ore pela... Hoje a Giovana, que trocou com a Daniela, vai trazer a palavra hoje. Amém? Bom dia a todos, sejam todas bem-vindas na paz do Senhor. Camila, Yara, pastora Mônica, Jaqueline, Giovana, que é a pregadora da palavra, e você que ainda vai passar por aqui também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Com você, Camila. Pai, Senhor, a todos. Pai. Senhor Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez entramos essa manhã na Tua presença, Senhor, que nós diminuímos para que o Senhor cresça, Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa nos falar conosco nesta manhã, Senhor, meu Deus. Usa a Tua filha, Senhor, a Giovana, Senhor, meu Deus. Multiplica talentos nela, Senhor, meu Deus. E que podemos estar com ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Perdoa nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, meu Deus, para que podemos dar um dia, Senhor, agradável ao Senhor também a adoração, meu Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos, Senhor, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, Giovana, deixa Deus lhe usar, seja bem-vinda. Deixa Deus lhe usar mais uma manhã. Deixa o Senhor lhe conduzir. Que você diminua, ele cresça, que você seja a boca do Senhor. Para quem já está aqui, para quem ainda vai entrar e quem vai assistir esse devocional, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor por mais uma manhã. A Amália estava falando palavras realmente de como Deus é conosco. Deus, ele é esse Deus bondoso, misericordioso, amoroso. E hoje eu quero falar sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Coincidentemente, eu não digo nem coincidentemente, eu falo jesuincidentemente. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios. Vou pegar aqui. Do 1 Coríntios 13, versículo 1 até o versículo 6, tá? O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Coríntios, né, essa passagem, sobre o amor. Passo agora a mostrar-lhe um caminho mais ainda excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e de anjos, se não tiver amor,
Serei como o sino que ressoa ou como o pranto que se retine, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Bem, essa palavra, estão ouvindo? Que bom. Essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração no início da semana. E só um pouquinho, só um pouquinho. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda. Aqui nós temos só mães, né? Dona de casa, e dá essas... Bom Desculpa, dia. eu fiquei preocupada com uma situação aqui, mas já está tudo certo. Então, ele veio no início dessa semana, né? E eu vou trazer uma. O Espírito Santo me ministrou a seguinte palavra, né? Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Difíceis para todos nós, que somos cristãos, que nós somos, que não somos. E nessa época que Paulo trouxe essa palavra, a gente sabe bem porque Deus ministrou no coração dele, porque era uma época que ele estava falando para a igreja de Corintos, né? E essa igreja, ela estava sendo exortada por algumas situações que estavam acontecendo naquele local, estava havendo algumas dissensões, alguns desentendimentos, coisas naturais do nosso meio, porque nós somos humanos, né? É muito comum na nossa igreja a gente discordar, é muito comum a gente discordar de outras religiões, né? E é muito comum também nós, porque nós temos o senso de vingança, eu diria assim. Eu costumo dizer que nós cristãos, nós seres humanos, temos o senso de vingança. Giovana, não é de justiça? Não, não é de justiça. Infelizmente, nós, pela nossa natureza pecaminosa, nós vamos tender, se a gente não vigiar, a gente vai ter sempre o senso de vingança. Eu sempre a gente fica indignada com algumas situações que acontecem na vida, no cotidiano das pessoas, né, que estão ao nosso redor, que não estão também ao nosso redor, mas que são pessoas comuns, né? A gente vê muitas das vezes, eu trago muito esse exemplo que quando nós vemos uma injustiça na nossa cabeça, por exemplo, uma criança que só viu um abuso, outro dia uma irmã pregou, acho que foi a Elaine, eu não lembro se foi sobre o abuso na infância, né? E aquilo me marcou muito, porque naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, se eu pego esse homem, o que eu faria, né, gente? Que loucura, eu fiquei indignada, né? Porque a gente traz as pessoas para dentro da gente, a gente acha que e a gente, de uma certa forma, pode proteger, né? Mas a Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, ali ela foi guardada de todas as formas. E nós temos o senso de vingança. Por quê? Porque eu, na mesma hora, eu tenho certeza que todos nós que ouvimos o testemunho ficamos aqui, parecia um filme de terror, né? Aquela situação, ela contando os detalhes. Quem puder assistir, assistam a esse devocional, foi muito forte, né? E está gravada, né, Amália? E então, aquele momento, eu fiquei muito assim, vou dizer, com batimentos cardíacos acelerados, como se eu estivesse vivendo aquela situação. E, ao mesmo tempo, trazendo, o Espírito Santo me ministrando, que estava por trás daquilo tudo, foi a Elaine, linda.
Obrigada por seu testemunho. E então, é aquele momento, aquela agonia. Então, assim, naquele momento, eu falo por mim, eu tive, assim, um senso de vingança. Porque naquele momento eu pensei assim, meu Deus, você pega esse homem, que é a vontade que eu tinha que pegasse. Enfim, pegaram ele, né? Parece que ele foi preso. E aí parece que a minha alma calmou, né? Então, assim, por natureza, nós temos um senso de vingança, nós não temos senso de justiça. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha para o homem que fez isso com a Elaine de uma maneira que nós olhamos. Nós vamos olhar para ele como pessoa, mas Jesus, ele vai olhar ele como ser humano, como filho, como criatura naquele momento. E ele, como vê as coisas espirituais, porque a Bíblia diz que nós temos que ter olhares espirituais, a mente de Cristo. Nós vamos olhar para ele de uma forma, Jesus vai olhar de uma forma completamente diferente. Ele vai olhar da maneira que eu jamais olharia, que eu deveria olhar, né? Com amor. Como é que a gente vive esse amor, né? E eu fiquei me perguntando, Senhor, é tão fácil falar, é tão fácil eu falar que eu vou amar, mas quando eu quero, eu olho para dentro. E eu entendo a igreja de Coríntios em parte, sabe? Porque eles estavam vivendo esse mix de emoções e aquela discordância daqui e tal. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, né? Quem é o mais importante e tal, né? Aí Paulo vai lá e dá uma confrontada, porque a gente precisa de um choque de realidade. Né? Nós precisamos sempre estar dentro da palavra de Deus. E eu vou falar para vocês: o dia que a gente deixar de meditar na palavra de Deus é um dia que a gente cai mais facilmente. Porque, olha, Deus deu uma palavra hoje sobre o amor para nós. Eu não sei o que nós vamos viver no decorrer do dia, porque nós vamos ser confrontados pelo mundo espiritual, pelo aquilo que a gente mais vai pregar. Se você prega sobre casamento, tenha certeza que você vai ser confrontado nisso. Se você prega sobre um amor, tenha certeza que você vai ser confrontado nisso. E eu tenho vivido um tempo assim, porque muitas das vezes as minhas emoções elas querem falar muito mais forte do que eu, do que o meu espiritual. E aí eu me pego numa seguinte, quando eu li de novo, quantas vezes aqui a gente já não leu, né? Coríntios 3, 1 Coríntios 3, eu acho que eu leio desde criança, né? Mas assim, ele me pegou assim de jeito, gente, que eu tipo assim, eu fiquei chorando mesmo de verdade, né? Ele falou assim: o amor é paciente. Aí me quebrantou, porque aquela época que os irmãos de Corinto, eles estavam vivendo uma situação difícil. E Paulo, ele fala aqui que por que Paulo ensinou? Por que que tu deu para Paulo falar do amor? Porque ele foi confrontado naquilo que ele mais teve problema. Paulo era o perseguidor da igreja. Então, assim, no ponto de vista natural, a gente, meu Deus, esse homem nunca vai amar alguém. Nunca vai amar alguém. E ele foi o carinha escolhido por Jesus para dizer: vai, fale de mim, fale, vá para as igrejas, vá levando para os gentios, vá levando para toda pessoa que você encontrar. Fale do amor. Agora, como é que uma pessoa, e o que eu falei no início, foi isso, ser confrontada naquilo que eu mais vou ter que dar, daquilo que eu mais vou falar. Os cristãos daquela época, os cristãos, eles conheciam Paulo, ele conhecia o testemunho dele. E eu fico imaginando o Paulo escrevendo essas cartas, né? Com paciência. Agora, imagina, o cara, ele era o cara que tinha acabado de matar, né? Um, um servo do Senhor e ele estava indo para perseguir, mas a igreja estava com uma autorização para matar o resto, né? Para perseguir. Agora, imagina o Paulo, no perfil que ele é, porque a gente vai olhar para emocional, perfil dominante, né? Provavelmente um cara que vai lá e acontece, que faz todas as coisas, que resolve tudo na força do braço dele. Aí agora ele prega: o amor é paciente. E lascou-se, né? O amor é bondoso. Então, assim, o amor não inveja. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil viver isso aqui. É bonito de falar, né?
É muito lindo. E outro dia eu vivi uma situação sobre exatamente essa palavra. O amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E Paulo, ele viveu exatamente o contrário de tudo que ele estava, do que ele estava vivendo e transmitindo, vivendo e transmitindo, tudo aquilo que ele não era antigamente, né, no passado. Ele estava vivendo e exercitando uma transformação. E nós vivemos isso diariamente. Quem aqui nunca teve inveja? Fala sério. Uma invejinha santa, né? Nem que seja, mas nem que seja um negocinho assim. Eu confesso que eu já tive, mas eu na mesma hora falei, irmão, olha, eu tô com mais inveja, olha na minha cabeça, porque isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Eu fui lá com a irmã e falei, irmã, eu quero confessar contigo, eu tô com inveja disso. Eu não quero nem saber como é que faz, eu quero que o Senhor me liberte, eu tô confessando aqui diante com você, irmã da igreja. E ela, meu Deus, Giovana, estou falando, não estou brincando com você. Ore por mim agora. E naquele momento, glória a Deus, hoje a gente é uma bênção, amigas mesmo, para honra e glória do Senhor. E Paulo, ele estava vivendo esse momento na aplicação daquilo que ele pregava, né? E como é que Paulo poderia viver o amor que ele nunca tinha vivido? Porque a gente fala de amor, mas é muito confuso para algumas pessoas. Por exemplo, a gente acha que o amor é esse amor vivido por uma outra pessoa no sentido assim do emocional. Por exemplo, eu amo meu esposo, né? De uma certa forma, o amor que eu estou transmitindo para o meu esposo, ele vem mais para mim do que para ele. Por quê? Porque eu estou satisfazendo dentro de mim o que é um vazio, entre aspas, que é a parte que meu marido ocupa na minha vida, né? E esse amor, ele vem me preencher. Muitas pessoas falam, o fulano preenche a ciclana, né? Porque agora eles são casados e eles são um. Não é esse tipo de amor que Paulo está falando. Ele está falando do amor que sai de você para outro, não que vem de outro para você. É o amor que você se entrega, o amor que você vê, que você enxerga na outra pessoa a necessidade e você se doa. E eu vou falar para vocês, eu não sei para vocês, mas para mim não é fácil. E por isso que você vai ver na Bíblia várias e várias vezes que Deus falando, e se ele repete, gente, é para a gente não esquecer. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, né? Então, assim, são 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus, depois é o próximo como você se ama. Ou seja, você se ama primeiro, né? Mas você, em seguida, tem que doar aquilo que você tem em você para outras pessoas, né? E essas virtudes a gente só vai encontrar em Jesus, porque Jesus, ele é paciente. Você já parou para pensar o tempo que Jesus passou no seu ministério, onde ele estava ali, né, pregando nas sinagogas, ele tinha que sair dali por debaixo das mesas, sendo praticamente como se fosse corrido, né, um macarrão escorrendo. Por quê? Porque ele estava sendo ameaçado, as pessoas os acusavam, botavam pessoas para investigar ele, Então, assim, a paciência que Jesus tinha por amor a nós, e a paciência que Deus teve, porque Deus, ele está nos ensinando que o que ele tem de amor, ele deu por nós. O amor que ele tinha, ele deu por nós. O único amor que ele tinha, ele deu por nós. E isso traz a consciência para mim e me traz um valor tão grande, porque a gente não sabe o valor que nós somos, nós não temos ideia. Muitos de nós não têm ideia. Jesus, Deus deu o próprio Filho por amor a mim. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu sou mais importante que ele. Porque quem é que vai dar o filho por outra pessoa? Pelo um vizinho, pelo cara que abusou, pelo cara que está
planejando matar uma outra pessoa agora. Quem aqui vai fazer isso? Somente Jesus. A Bíblia fala também que Jesus, o amor dele é bondoso. Então, a sua bondade alcança independentemente de quem seja. Ele não julga se a pessoa fez algo, se ela fez alguma coisa boa, se ela fez alguma coisa. Ele vai alcançar através do amor de Jesus. Ele não se vangloria. Jesus, ele se doou 100%, e toda vez que ele falava algo a respeito de vangloriar-se, ele falava, eu venho em nome do meu Pai, eu falo em nome do meu Pai, ele devolvia a glória dele para Deus. Ele não se orgulhou de ser o filho de Deus. Ele poderia ter nascido, ele nasceu rico, né? Porque a gente sabe que Deus providenciou ouro, incenso e mirra para ele. E o pai dele também, ele era um carpinteiro naquela época. Pai dele terreno, né? Ele era um carpinteiro. Gente, meu cachorro... parou. Ele era um carpinteiro, e a carpintaria naquela época era uma profissão que dava muito recurso financeiro. Era um artesão, era como se fosse um engenheiro projetista, né? Uma profissão muito bem conceituada na época, mas ele não se orgulhava, ele sempre estava disposto a fazer a vontade de Deus. E trazendo-se para a gente, né? A gente imagina, muitas das vezes nós nos tornamos orgulhosos por aquilo que a gente nem é. Né? Muitas vezes nós temos o olhar altivo por aquilo sobre outra pessoa, sobre uma situação, e Jesus está nos ensinando que isso não é amor, isso na verdade, fora de tudo aquilo que ele ensina, né? A pessoa que se vangloria, a pessoa que se orgulha. Não maltratar, na minha opinião e no meu consentimento, às vezes não é só você maltratar, não é só você fazer uma maldade, né? Mas não maltratar é deixar de fazer. Muitas vezes você deixa de fazer pelo próximo, né? Tendo a consciência, você, de uma certa forma, Deus está te usando para você trazer um amor, um carinho para aquela pessoa, e você não faz por orgulho, né? E você maltrata. Quando você deixa de fazer, você maltrata. Eu sempre tive a consciência, assim, tipo assim, se vinha alguém pedir um copo com água na minha porta, né? Eu nunca gostava, as pessoas... Assim, eu venho de uma família da minha mãe, ela era da área de saúde, e aí ela dizia assim, não, dê um copo descartável, né? Descartável para a pessoa. Eu ficava envergonhada. Porque quando eu ia levar água para um sacerdote, eu imaginava, poxa, ele é um homem de Deus, ele não é, né? Aí eu sempre pensava, será que ele é um anjo? Pensava sempre assim, né? Quando eu era criança. E aquilo foi crescendo na minha cabeça. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou dar o melhor copo para ele, vou dar a melhor água. E nós não valorizamos essas pessoas também, isso é uma forma de amar, nos mínimos detalhes. A Bíblia diz que você tem que fazer para o próximo, para a pessoa, tudo como se fosse feito para Deus. Eu sempre imaginei que era um anjo. Não imaginei que ele era um mendigo. Nunca imaginei que era uma pessoa... ele está pedindo aqui. Deve ter pedido em outro lugar, não importa. Deus deu a oportunidade de eu abençoar. Vamos abençoar com o que nós temos. Se eu tiver 2 quilos de arroz, vamos dar um para ele. Não vamos dar meio quilo, não. Né? Porque se eu estou plantando arroz... eu vou colher arroz. Se eu estou plantando água, eu vou colher água. Isso vai vir naturalmente, por causa da nossa plantação, do nosso dispor. E o amor, ele não se alegra com a injustiça. Nós não podemos de jeito nenhum se alegrar com a injustiça, mas a injustiça não é essa que nós vemos, não, né? Porque nós não temos o senso de justiça. Nós temos o senso, infelizmente, de vingança, porque, como eu falei no começo, o que aconteceu com a Elaine, eu já queria que ele fosse preso imediatamente, né? Mas a injustiça,
ela traz, deixa o homem miserável, ele deixa o homem numa situação deprimente, a injustiça, ele leva o homem para uma cadeia, ele leva a injustiça, e nós devemos combater a injustiça, no sentido de que levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que se verdadeiramente a pessoa for em Cristo, ela será liberta, e a liberdade, ela tem a ver com a não privação da vida dele. E a justiça que nós estamos falando é a justiça do Senhor. Nós não podemos se alegrar com isso. E quando ele fala assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, na verdade, ele está falando aqui no meu coração que é Jesus Cristo, porque ele tudo sofreu por nós. Ele acreditou desde quando ele veio enviado aqui na terra, ele esperou o tempo do sacrifício, ele tudo suportou por nós. O amor nunca perece, porque Jesus é eterno. Muitas coisas vão desaparecer, mas Jesus vai ser permanente, vai ser para sempre em nossas vidas. E trazendo assim para a época de Paulo, ele passou por situações muito delicadas, né? Eu disse, se eu pudesse ver o Paulo hoje, eu ia dar um abraço nele, né? Dizer assim, mano, tu é um vencedor, porque tu passou por situações e você foi mais provado naquilo que você mais pregou, mais falou, mais bateu, né? Mais enfatizou, que foi o amor ao próximo pelas pessoas que você nem conhecia, né? Ele, na verdade, foi um ser humano que imitou Jesus Cristo, né? Com todas as habilidades dele, com todos os estresses que ele se estressava, irmão. Ele fala que não se ira era para ele estar se corrigindo, porque ele vinha de uma situação que ele era perseguidor da igreja. E o que eu tenho para trazer para você é isso, que nós vamos ser usados pelo Senhor para falar do amor de Cristo, mas também estejam preparados para ser provado naquilo que a gente mais pregar. É o nosso testemunho, nós somos a Bíblia, nós somos o testemunho de Jesus aqui na terra, a nossa vida, o nosso testemunho fará com que outras pessoas queiram também aceitar Jesus. Amém? Amém. Que palavra abençoada, Giovana. A Giovana, gente, ela tem um projeto muito bonito em Manaus. Na realidade, ela tem 2 projetos. Ela tem um que ela participa e tem um outro projeto que ela faz parte da diretoria. E esse projeto eu acompanho ela lá no Instagram. A Giovana é a minha filha lá de Manaus, tá? Minha filha na presença de Deus. E ela sabe que, vocês sabem, né, que eu amo vocês. Não precisa eu estar falando todo dia, porque eu amo vocês. Não foi só Jesus que amou vocês, não, que ama vocês. E seja bem-vindo, Deus e Fran. Aqui é o nosso devocional da Rede Amália todo dia, de segunda a sexta-feira, 8h15 da manhã. Chegue, sente e se delicie com o maná da manhã, todas as manhãs. Então, eu tenho um versículo que ele anda comigo para onde eu for. E ontem, às 17 horas mais ou menos, às 5 da tarde, eu passei por uma situação que me desapontou. A minha velha criatura, ela poderia ter respondido naquela mesma hora, porque eu já agi assim em outros momentos. Responder na ferida. Responder na ferida o erro de uma pessoa, que é uma pessoa que, ao meu olho, é errada e não poderia agir assim. Mas eu lembro do amor do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu lembro também que o Senhor, ele pede para a gente deixar o ímpio com ele. O Senhor, ele pede que a gente deixe as situações com ele. Se ele deixou um espírito para resolver tudo por nós aqui, e de lá ele fica controlando tudo, por que eu vou me preocupar com o ímpio? Uma pessoa que no momento do sangue, que a gente também corre às vezes, a gente quer resolver com a nossa mão, responde coisas adversas, acusa a gente daquilo que a gente não faz as coisas para a gente que a gente não merece fazer. Por quê?
porque a gente fica esperando muito do homem. A gente quer que a pessoa seja para a gente como a gente quer com ela, mas por que que a gente realiza essas coisas na nossa mente? Porque a gente ainda não entendeu que nós não viemos para ser servidos. Nós viemos para se servir, para se servir. Por que que eu falei para se servir? E nós não viemos para ser servidos, nós viemos para se servir. Porque se eu sirvo alguém, se eu dou algo para alguém sem querer nada em troca, o Senhor vai retribuir. Porque não é para o homem que eu estou fazendo. O perdão que eu estou fazendo não é para o homem. Algo que eu estou dividindo, o Senhor ele não pede para você tirar tudo de si e dar, mas ele pede para você dividir. Ele pede sim, se você tiver 1 quilo de feijão, dê meio para o seu irmão. E às vezes a gente não quer dar nenhum grão para o irmão. E muitas das vezes essa palavra da Giovana veio confirmar o que eu estava lendo ontem, eu estava estudando ontem sobre o amor. Estava estudando ontem sobre o amor na Bíblia. E quem tem uma Bíblia sobre o celular, no celular, pode fazer uma pesquisa aí na sua Bíblia do celular. Pesquise sobre as palavras. Você lê a Bíblia normal e depois você põe uma palavra que você vai pesquisar. É muito bom. E justamente o que aconteceu comigo ontem, eu fui ler sobre o amor. E eu falei uma palavra domingo na reunião familiar, que meus irmãos estavam brincando sobre uma situação, na hora do almoço, eu disse, olha, se você for estudar sobre Jesus, Jesus não brincava com a situação das pessoas, nem ria da situação das pessoas. Jesus era um homem sorridente, falando de Deus, falando de coisas boas. E Jesus era assim, ele era um homem alegre, mas ele só falava de coisas boas. Por isso o amor que tem dentro de nós, a gente precisa falar primeiramente para nós coisas boas, depois para o nosso cônjuge, depois para os nossos filhos, e falar sempre coisas boas. Não deixar penetrar na nossa mente coisas ruins, só amor. Tem muitas pessoas precisando de um abraço, tem muitas pessoas precisando de um toque na mão, você direcionar a mão para essa pessoa. Tem muita pessoa precisando de um versículo, tem muita gente precisando de um louvor. Ouvir um louvor, mande um louvor para alguém, mande um versículo para alguém. Hoje a gente está tão fácil socorrer alguém, cuidar de alguém, porque a gente tem um WhatsApp, que dá para você mandar uma mensagenzinha para alguém. Mandar um bom dia, tudo bem? Mandar um versículo de amor, de paz. Eu vejo muito líderes de igrejas, presidente de célula, diretores de célula, né? Líder de célula, perdão, pastores. Pastor não tem tempo, a gente sabe disso, mas liderança na igreja que não tem o número dos irmãos para mandar uma mensagem, pelo menos 2 vezes na semana, de fé, de amor. Nós estamos precisando disso, de palavras de fé, de amor, de ânimo. As pessoas estão destruídas. E às vezes só de você pegar na mão de alguém, bom dia, irmão, bom dia, fulano, como você tá? Tá tudo bem? Dá a mão, você já melhorou a vida de alguém. Eu não esqueço que a gente manda uma mensagem com uma palavra bíblica do nosso trabalho, da presença de Deus. Uma pessoa disse para mim assim, eu estava tão triste, dona Mara, eu estava pensando hoje tirar a minha vida. Eu sou toda destruída. A única coisa que ela tinha no momento era a mãe, e a mãe está hospitalizada. Casamento falido, marido maltrata, e assim a gente não vê a casa do outro, a gente não vive na casa do outro. E por amor a gente pode levar uma palavra, por amor a gente pode dar um abraço, por amor a gente pode dar um beijinho na cabeça da pessoa, e nós vamos melhorando assim as pessoas. Amém? Alguém quer falar sobre essa palavra? Todo mundo calado?
Caladinho, 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 né? Então, vamos encerrar? Eu não tenho, só tenho que agradecer a Giovana por essa palavra, agradecer a Yara, a Jaqueline, a Camila, a Giovana, a Elânia, a Cristina. Oi, a Cristina está aqui, seja bem-vinda, Cristina. E vamos orar, gente, vamos profetizar. Vamos orar e vamos profetizar coisas boas em nossa vida, amém? Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor. Nós sabemos sim, Pai, acreditamos que o Senhor está conosco. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada temos. Obrigada por nunca nos deixar só. Obrigada por cuidar de nossas vidas, do nosso caminho, das nossas casas, da nossa família. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, cada momento em nossa vida que o Senhor ainda vai fazer. Pai, eu entrego cada família representada aqui, representada pela Camila, pela Yara, pela Jaqueline, pela Giovana, pela Elane, pela Cristina. Entrego também a família da pastora Mônica, a família do Deus e Fran, a família de quem já saiu aqui, Senhor. Eu entrego também, Senhor, a minha casa, a minha vida, Pai. Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, Pai, estar mais na Tua presença. Que nós possamos, Pai, como a Tua palavra pede, mas nós sejamos mais amor na vida de alguém. Que nós sejamos mais amor na nossa casa, que nós sejamos mais amor para com as pessoas, Pai. E que nós levamos esse amor, o amor da Tua palavra, Pai, aonde nós formos, aonde nós colocarmos na ponta dos nossos pés. Que o nosso coração seja pautado em Ti. Nós te agradecemos por tudo que aconteceu nesse devocional. Nós te agradecemos também por Tua palavra, Pai. Te agradecemos pela Giovana ter sido usada nesta manhã, ter sido a Tua boca. Nós te agradecemos, Pai, por ter acordado mais um dia, por esse dia que o Senhor preparou para nós enquanto nós dormimos. Pai, entra na casa de cada um agora, de cada um que ainda vai ver esse devocional. E faz, Pai, o Teu melhor por cada uma que está buscando todos os dias aqui, e até os que vêm de vez em quando, Pai. Pois Tu conhece o coração de cada um, Tu conhece a mente de cada um. Entrega assim, Pai, paz, amor, paciência, Pai, benevolência, persistência, Pai, no que eles querem alcançar. Sabemos que muitas das vezes vai desanimar o que eles buscam, o milagre que eles buscam diante das adversidades para alcançar o milagre, mas o Senhor está com cada um, o Senhor é com cada um, e esses milagres, essas respostas, essas vitórias que eles buscam, o Senhor já está entregando. Umas o Senhor já entregou para a honra e glória do Senhor, de livramento, Senhor, a todos nós. Livra a nossa casa, livra nossos filhos, nossas famílias, nossos cônjuges, Pai, de todo mal, que o Teu manto seja conosco onde nós fomos. Jesus, amém e amém. Vamos profetizar? Coloque sua mão aí onde, como você quiser, fique como você quiser. Pai bendito, Pai amado, em Teu nome, Senhor, nós pedimos hoje e sempre saúde para a nossa vida, para o nosso corpo, nosso espírito. Nós profetizamos em nome de Jesus, paz em nosso coração, nos nossos lares. Nós profetizamos em nome de Jesus, paciência para, Senhor, agir nas adversidades. Nós profetizamos, Pai, entendimento para que a gente esteja preparado para viver melhor o Teu propósito. Nós profetizamos, Senhor, prosperidade na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, Pai. Nós profetizamos, Senhor, amor, aonde nós formos, nós possamos levar o Teu amor. Eu profetizo em nome de Jesus que os meus filhos, que o meu cônjuge sejam pessoas abençoadas, que eu profetizo em nome de Jesus saúde para minha vida, para minha família. Eu profetizo em nome de Jesus abundância na minha vida e na minha casa, na minha igreja,
na minha parentela. Eu profetizo em nome de Jesus, portas abertas na minha vida, na minha família. Eu profetizo em nome de Jesus, cura, libertação para mim e para minha família. Eu profetizo em nome de Jesus, a cada dia sendo melhor, Senhor, na tua presença. Eu profetizo em nome de Jesus, que cada pessoa que pediu oração aqui hoje, receba. Eu profetizo em nome de Jesus, que eu, minha casa, minha família, minha parentela, meus amigos serviremos a Ti. Eu profetizo em nome de Jesus que esse dia será um dia cheio de bênçãos, será um dia cheio de vitórias, será um dia cheio de milagres. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu melhor já está preparado e o Senhor vai entregar em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus o melhor dia de todos que eu já vivi, que vai ser hoje, para a honra e glória do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus tudo que eu peço em oração, se o Senhor conceder e for com tua vontade, Pai, eu já agradeço e te glorifico com toda a honra e toda a glória e para sempre. Amém. Amém? Todo mundo calado? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe com um bom dia de paz, de alegria, de amor. E eu profetizo na vida de vocês o melhor de Deus hoje, para a honra e glória do Senhor. Eu creio sim que aqui haverá muitos milagres, que os milagres já começaram a acontecer. As providências, os livramentos já começaram a acontecer para a honra e glória do Senhor. Receba, meu povo, o melhor de Deus. Vamos em paz. Tenha um bom dia na paz do Senhor. Amém.